Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, o Nó do Norte Astrologia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e também deixe seu like para incentivar o meu trabalho. Eu sou Guilherme Decaile e hoje eu vou apresentar a vocês a natividade do Albert Kahn, que foi uma figura histórica extremamente interessante tanto do ponto de vista da sua trajetória individual, quanto também do legado que ele deixou para o mundo. O Albert Kahn, ele nasceu numa região chamada Alsácia, região esta que foi muito disputada entre a França e a Alemanha, uma hora pertencendo a um país, outra hora pertencendo a outro. Quando Albert Kahn nasceu, a Alsácia era francesa, mas por conta da guerra, ela foi tomada pelos alemães. E essa mudança obrigatória de nacionalidade trouxe a Albert Kahn uma forte crise de identidade. Ele começou a se sentir desconectado do mundo, a se sentir exilado até de si próprio. E quando observamos o seu ascendente em Leão, notamos a presença do Nó do Sul e do Saturno, que está exilado em Leão. Saturno ele rege Capricórnio e Aquário, e Leão é o oposto a Aquário. Então, Saturno que está deslocado na própria casa do eu, numa casa que representa a nossa própria pessoa diante da vida. E isso trazendo um peso, trazendo fortes questionamentos, trazendo essa sensação de não pertencimento, muito reforçado, inclusive, pelo Sol, regente de Leão. Aqui na casa 8, que é uma das casas do mapa que não formam um aspecto com o ascendente. Então, esse distanciar-se de si mesmo a partir de um distanciamento que aconteceu dos próprios códigos culturais que ele tinha até o momento. Afinal, ele prestava continência para uma bandeira, falava uma língua e, de repente, tinha que fazer isso para uma outra pátria. E isso num contexto de guerra. Primeiro que, assim, a casa 8 ela fala de morte. E Albert Kahn, ele perdeu a mãe aos 10 anos de idade. E depois, por conta da própria do próprio conflito bélico, ele se deparou muito com a efemeridade da vida. E isso não tardou a provocar nele uma forte ânsia pela paz. Ele começou a nutrir profundos sentimentos de lutar pela paz no mundo. E não só, claro, porque o Sol regente do ascendente está em Peixes, que é um signo que oferece dignidade aos dois benéficos da astrologia. Peixes é domicílio de Júpiter e exaltação da Vênus, mas o Sol em trígono com Júpiter, exaltado em Câncer, onde ele fica essencialmente muito bem colocado sobre o próprio poder da Lua em Câncer. Ao passo que o Sol em Peixes, ele está em amizade com a Vênus. Então, é uma combinação de fatores, né? O Sol em Peixes não faz necessariamente a pessoa ter grandes ideais pela paz, mas aqui é um Sol em Peixes regendo o ascendente em trígono com Júpiter exaltado sob o poder de uma Lua domiciliada em Câncer. Isso por si só mostra uma profunda sensibilidade que transcende a própria individualidade e alcança uma dimensão global. Afinal, a casa 12, ela é uma casa que também tem a ver com terras estrangeiras, assim como a 9. E o Sol na exaltação da Vênus e a Vênus em Áries, exaltação do Sol. Sendo que a Vênus está na casa 9, que é uma casa que fala sobre as nossas visões de mundo. E aqui uma visão de mundo que busca conciliação dentro de um contexto de guerra. Uma Vênus que está muito forte pela presença do meio do céu, aí na nona casa. E então o Albert Kahn, ele acabou flertando muito com a filosofia, inclusive ele era amigo do Bergson, que foi um filósofo que escreveu sobre metafísica e, enfim, outras coisas. Essa questão da paz se tornou um valor, um assunto jupiterial, né? Os valores, os propósitos para a sua atuação no mundo, e daí que nasce o seu grande projeto. Como Albert Kahn ele percebeu que lutar pela paz era, de alguma forma, o caminho, né, era fazer com que as pessoas admirassem e respeitassem a própria diversidade, a pluralidade cultural do mundo,
A gente tem aqui, né, o Sol em Peixes, um signo mutável do elemento água, mostrando essa noção de multiplicidade. Ele resolveu, então, fazer um grande arquivo que ele chamaria de Memória do Mundo. E ele passou a viajar pelos continentes, né, em busca de material fotográfico para despertar nas pessoas, principalmente na Europa, que era o centro ali da guerra, essa consciência sobre todas as possibilidades que o ser humano carregava no seu interior e se manifestava de diferentes formas em cada canto do nosso planeta. E, de novo, o regente do ascendente sob o poder de um Júpiter em Câncer, que por sua vez está sob o poder da Lua em Câncer. Quem estuda astrologia sabe que a Lua representa a memória. A Lua ela representa inclusive essa cultura viva que faz com que as pessoas tenham costumes, hábitos, códigos, simbologias muito particulares que são transmitidas pelos seus ancestrais de geração em geração e se mantêm como uma corrente presentes, né, até quando tiverem que durar. E por isso que a Lua em Câncer é uma lua que fleta muito bem com a fotografia. A fotografia, inclusive, é uma memória, é um registro, né? E aqui a gente tem essa configuração sendo levada de uma forma muito ampla, uma lua em conjunção com Júpiter, a nível internacional. É uma lua que, inclusive, está sitiada entre os benéficos, sai dos raios de Júpiter e se aplica aqui aos raios da Vênus no meio do céu na casa 9. Ele viajando, né, ele se deslocando, se aventurando para poder coletar todas essas imagens e criar ali o seu museu, né? E, inclusive eram fotografias já com cores avançadas para a época e que mostravam pessoas de cada parte do planeta fazendo suas atividades diárias, tocando gado, cantando uma música, dançando, ou simplesmente pintando o corpo, tudo isso que a gente vê quando a gente lê material etnográfico, antropológico e afins. E é interessante também observar que o Júpiter, dispositor desse Sol em Peixes, ele está conjunto a duas estrelas fixas benéficas, a Sirius, a mais brilhante das estrelas do céu noturno, e a Canopus. A Sirius ela está muito relacionada a pessoas que são guardiãs, e a Canopus ao amor pela educação, pelo conhecimento. E tudo isso, né, atravessando esse ideal de busca pela paz. Inclusive, Albercão, que era um cara muito rico, eu já vou explicar isso para vocês, ele criou um jardim, que era inclusive um jardim multicultural, era um jardim que era inglês e japonês, tinha várias partes, assim, né, vários tipos de planta, vários tipos de ornamentos ali daquele parque, e ele chamava as pessoas, os diplomatas, para irem lá conversar. Então a gente tem aqui o Marte regendo a casa 4, que é uma casa de propriedade, e ele está conjunto à Fortuna na 5, que é uma casa que representa a diplomacia. Além desse Marte estar em trígono com a Vênus, um astro naturalmente da diplomacia, no meio do céu, né? Então trazendo também esse aspecto do reconhecimento. Lembrando, é uma Vênus em Áries. Sim, aqui a luta para fazer a diplomacia num contexto de guerra, né? A guerra ela não ia desaparecer de uma hora para outra, ela estava presente. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial é conhecida por ter sido extremamente violenta, sangrenta. Toda guerra é, óbvio, mas mais do que o normal. E aqui, então, ele disponibilizava a sua propriedade para que essas pessoas, né, vinculadas à guerra fossem tentar dialogar, tentassem conversar e criar estratégias e planos de restabelecer a ordem e a paz. Então, é um cara que dedicou mesmo muito do seu sangue, da sua energia para esses elementos. E ele era descrito como uma pessoa de postura contraditória, porque ao mesmo tempo que ele tinha essa profunda conexão com a humanidade, né, muito típico de um Sol em Peixes, regido por um Júpiter exaltado em Câncer, essa vontade de acolher, né, o mundo
e que com certeza tocava aspectos muito fortes do seu inconsciente. Ele devia se sentir uma pessoa responsável até por tudo que acontecia de bom e de ruim nesse planeta, absorvendo fortemente essa carga energética. Ele tinha também um lado muito solitário. Isso é um pouco da 12, às vezes de querer cultivar a própria companhia, quanto pelo próprio Saturno no ascendente. Então, eventualmente, ele se enfiava no meio da floresta e ia dormir olhando a luz das estrelas. E ele era uma pessoa considerada esquisita em certos aspectos. Então, Saturno, né, que mostrou aquela crise de identidade na troca de nacionalidade, continuou ecoando em seu comportamento ao longo da vida. Ele, inclusive, nem se casou e, portanto, não teve filhos. O Saturno ele rege a 7, está no signo estéreo, Leão, e não forma aspecto com o Sol, seu dispositor, e a Vênus, que representa naturalmente o casamento também, em quadratura com a Lua na 12. Então, algo íntimo de alguma forma rejeitava esse convívio matrimonial. Ele deve ter tido os affairs dele, não temos muitos registros sobre isso, mas sem querer juntar aí, né, as coisas, deixar cada um no seu canto. E também sobre filhos, a gente tem o Marte aqui na 5. Não é porque o Marte está na 5 que a pessoa não vai ter filhos, né? A gente não pode ser reducionista na astrologia. E o Júpiter, apesar de muito fértil, está na 12. Não é uma casa muito promissora para filhos. Mas isso tudo tem que ser combinado, né, com o fato dele não ter se casado, de todos esses aspectos eles estarem desafiados de alguma maneira. E como que o Albercão ele se tornou uma pessoa muito rica, né? Porque a princípio ele tinha nascido numa família cujo pai era criador e vendedor de animais, né? Acho que animais de campo, coisas assim. Ele, quando foi para Paris, aprendeu a administrar e ele se tornou um banqueiro. Ele criou o próprio banco e se tornou um especulador, inclusive de diamante, ouro, minérios. A gente vê a casa 4, que é a casa das coisas enterradas de novo, regida pelo Marte conjunto ao lote da fortuna que contribui com as questões materiais. E o próprio Sol, regente do ascendente, com Mercúrio, regente da 2, o dinheiro, posicionado aqui na 8, que, além de falar de morte, é uma casa que representa recursos que vêm de fontes externas. Então, tem muito a ver com o mercado financeiro. Mas isso não durou. Afinal, Mercúrio está debilitado. Ele está em queda, exilado aqui no signo de Peixes, e ele está fora de seita porque ele está numa posição ocidental ao Sol no mapa diurno. E o próprio Júpiter, apesar de estar exaltado, né, e ter contribuído também com esse ganho estrondoso de dinheiro, ele se tornou o homem mais rico do mundo por um tempo, de novo, por estar fraco, não fez as coisas se consolidarem e ele veio à falência e perdeu tudo, inclusive as propriedades, os seus jardins, e morreu na pobreza, na miséria e sozinho, né? Ele morreu sozinho. Aqui o regente da 8 é conjunto à Lua na 12. E, de novo, a pobreza, né, por esse Mercúrio, ele está nessa condição totalmente desfavorável, também em quadratura com Marte, o Maléfico. Então, infelizmente, ele não pôde usufruir, pelo menos, de alguma segurança material, como uma recompensa, eu diria, por ele ter feito algo tão importante pelo mundo. Essas fotografias, elas podem ser acessadas, elas estão disponíveis, algumas até na internet, e mostrando a riqueza cultural que enriquece tanto esse planeta, né? E que é fundamental, eu concordo plenamente com ele, para a gente alcançar um dia um estado de paz, a gente precisa respeitar todas essas diferenças, essa pluralidade, não importa de onde as coisas venham. Então é isso, esse é o mapa do Albercon que eu quis mostrar para vocês de uma forma resumida. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado essa história. Se foi o caso, né, não esqueçam de deixar o like e continuem me acompanhando aqui e no Instagram, @NodoNorteAstrologia. Abraços e até a próxima.